Glorifica o Senhor, Jerusalém. Salmo 147. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E que possamos glorificar a Deus com nossas vidas e que a nossa fé seja verdadeiramente transformada em atitude. Na primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e versículos 5 ao 9, temos a reflexão acerca das leis e os decretos. Primeiramente, devemos entender que o livro Deuteronômio tem esse nome, pois Deuteronômio quer dizer segunda lei, onde contém os discursos de Moisés ao povo de Israel antes de sua entrada na Terra Prometida. É uma nova renovação da aliança e um chamado à fidelidade à lei de Deus. E é interessante que nós podemos refletir nesse sentido, se é um discurso sobre as leis, os decretos antes da terra prometida, é para que então o povo de Israel tivesse noção como deveria viver antes de entrar na terra prometida e lá na terra prometida. E o que isso nos aponta para as nossas vidas é que nós temos aquilo que nós devemos seguir enquanto vida, para que depois, quando nós caminhamos rumo ao céu, nós saibamos o motivo ao qual nós caminhamos. E na verdade, nós vamos nos preparando. Não é simplesmente uma chegada e está tudo bem. Não, a vida é uma preparação contínua de transformação. A lei não serve para nos oprimir, para nos deixar paralisados perante os acontecimentos da vida. É exatamente para dar o maior entendimento da vida e vivermos de forma melhor. E nesse sentido, temos aqui um chamado à obediência, onde no versículo 1 começa: agora Israel ouve as leis. O verbo hebraico shema significa mais do que escutar passivamente. Implica em ouvir com atenção e obedecer. E esse é o mesmo verbo do famoso Shema Israel em Deuteronômio 6, versículo 4. E os estatutos e os decretos, ou seja, aquilo que Deus propõe verdadeiramente é bom ao ser humano e o que vai muitas vezes tornar difícil o entendimento da lei e daquilo que é bom para a vida humana, para que tenhamos mais proximidade com Deus, é quando o ser humano começa a deturpar a própria lei, tirando o sentido de justiça e também o aspecto do amor. Sem isso, fica então impossível ter uma lei verdadeira que leva a uma prática de obediência, e tal obediência gera vida. E não simplesmente uma vida no sentido biológico, para que tenhamos realmente paz e tranquilidade na nossa forma de viver. E nesse sentido da reflexão da dimensão da lei e da obediência na vida do ser humano, no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 5, dos versículos 17 ao 19, que faz parte do Sermão da Montanha, um dos discursos mais importantes de Jesus. E esse sermão apresenta a nova ética do reino de Deus, mostrando como a lei e os profetas se cumprem em Cristo. O que é dito no versículo 17, uma frase tão famosa de Jesus: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. É que muitas vezes algumas pessoas vão por uma lógica de discurso dizer que Jesus era um revolucionário tão somente e que ele aboliu todas as leis dos judeus.
Vejamos bem, não é disso que se trata aqui o capítulo nem os versículos. O que Jesus aponta é de que o sentido da lei é que planifica a vida do ser humano em relação a Deus. Jesus corrige uma possível má interpretação. Ele não veio rejeitar a Escritura, mas trazer seu verdadeiro significado. A palavra grega plerosai significa completar, realizar plenamente. E Jesus cumpre a lei de três formas principais: aprofundando seu significado, cumprindo as profecias messiânicas e sendo a plenitude da lei. Em Cristo a lei se torna perfeita no amor e na graça, conforme está em Romanos 10, versículo 4. E vejamos, esse é o sentido da obediência a Deus, que possamos ter amor e graça em nossas vidas. E a permanência na lei é uma permanência na obediência. E quando diz aqui lei no sentido, não é do jurídico, nos aspectos dos tribunais, é que a partir do momento que o ser humano dá atenção à própria lei, ele escuta, ele se coloca no estado de obediência. E se colocando no estado de obediência, ele abre a sua vida, a sua consciência para não desobedecer. O que o ser humano muitas vezes corre um sério risco é de querer fazer as coisas simplesmente pela sua vontade. E muitas das vezes corre-se o sério risco de ficarmos tão apegados às nossas vontades e onde muitas vezes não conseguiremos separar o que é bom, o que é justo, o que é mal. Muitas vezes a vontade humana pode estar carregada de muito egoísmo, ciúme, injustiça, opressão, destruição. Agora, a partir do momento que o ser humano dá espaço para a verdadeira interpretação daquilo que Deus quer, que leva ao sentido da graça, da conversão e do amor, então temos o entendimento que a lei não é um fardo. E é o que Jesus está querendo mostrar. Ele eleva a um nível mais profundo. Em vez de uma observância externa, uma fé superficial, ele nos convida a uma vivência da lei baseada no amor e na graça. E nesse sentido, Jesus valoriza quem ensina e vive a palavra de Deus. E o nosso compromisso com a verdade deve ser coerente. Devemos ensinar não só com palavras, mas com a vida. Não faz sentido ter toda uma postura de seguimento externo, ritualístico, de embelezamento, de um sensacionalismo, de sentir bem, se não há vivência. E é nesse nível que Jesus aponta o caminho para com Deus. Aquilo que de fato traz vida plena em Cristo é uma vivência, é um sentido de fidelidade e só é fiel quem comunga verdadeiramente e tem intimidade com Deus. E que possamos aprofundar a nossa intimidade nessa caminhada quaresmal. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.